Fala, povo querido, povo abençoado, como vocês estão? Pastor Edilson aqui, Tempo de Mesa Podcast. E hoje o negócio vai bombar, meu irmão. O negócio tá top demais, muito chique, o Tempo de Mesa Podcast. Antes de começar o papo aqui com essa galera maravilhosa, quero já lembrar você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal. Também não deixe de dar o seu like e também ativar o sininho para quando houver novos trabalhos sendo divulgados aí, né, você possa ser acionado, tá bom? E é isso aí, eles, né, uma banda abençoadíssima. Qual é a igreja que não toca no louvor, não é? Qual as mídias sociais ou rádio que não toca essa banda, né? E só para dar uma palhinha, um spoilerzinho aí, para você ver se você lembra, né? Pedra na Mão, não é? Qual o acampamento jovem que não cantou, que não canta até hoje, Pedra na Mão, né? Só que essa banda, eu estou falando só no passado não, irmão. Eles continuam aí, né? E o principal, com a mesma essência. Disco Praise! Glória! Meu querido Cláudio e Cleiton Lee, e aí, queridos, como vocês estão? Feliz de poder estar aqui em Pernambuco mais uma vez e feliz por poder estar sendo recebidos aqui no podcast. Muito obrigado. Que bênção, cara. Bom ter vocês aqui, viu? Amém. Que honra. Isso aí, E você, pastor Cláudio? Poxa, alegria demais e com uma apresentação dessa, né? Ainda bem que gravou, né? Pra gente mandar pros nossos pais, né? Prazer, pastorzão. Prazerzão. A gente já estava aqui no maior papo aqui, viu? O papo aqui já estava a mil aqui já. Mas eu estava vendo, né, a biografia de vocês. Aziz representa alguma coisa para vocês, a banda Aziz? Vamos começar falando lá de trás. Vamos começar falando de lá de trás, né? Banda quando começa nunca tem nome, né? É verdade. E aí é só banda, tá só um ajuntamento de menina ali tocando, a gente e a gente começou a tocar muito jovens juntos, assim. A gente é fruto do Ministério de Adolescentes, de infantil da igreja, legal. sabe? É por isso que a gente acredita muito nesses ministérios, né? Sim. Porque realmente eles mudam destinos, o nosso destino foi mudado por isso. Isso. E quando a gente começou a tocar num evangelismo de rua que acontecia lá em Brasília, Legal. da nossa igreja, evangelismo raiz, aquele pregador todo suado com a Bíblia Chão, aberta, no chão. os instrumentos no chão, bêbado bailarino que sempre aparece para animar o evangelismo, aquela festa ali na rua. E aí na rua passa todo tipo de gente, né? Passa quem não acredita, mas passa quem acredita também. E aí um dia alguém viu a gente tocar e falou assim: vocês não querem tocar lá na minha igreja domingo? A gente ficou todo feliz de tocar pela primeira vez num domingão assim. E fomos nos apresentar. Quando a banda chegou lá, como é o nome da banda? Não tem nome. Então, igreja, com vocês a banda da rodoviária. Foi assim, onde encontraram a Que banda. nome, né? Que nome. Que nome horroroso, né? Aí não tinha nome. Quando a banda foi se apresentar pela segunda vez, a banda já pensou, tem que ter um nome. Vamos perguntar um nome. Não tem explicação, mas o baterista da banda na época estava com um dicionário no colo. Olha. De árabe, português e português-árabe. Não tem ninguém árabe na banda, ninguém estuda essa língua, mas estava lá no colo dele esse livro. Ele abriu na letra A e encontrou essa palavra, que ele leu como Aziz. Ele leu Aziz. Ele falou, Aziz significa alto preço. Aí o pessoal, puxa, alto preço, Jesus pagou um alto preço por nós. Então, seremos a banda Aziz. Mas aí, você leu corretamente, está escrito Aziz. Aí, Aziz com Z, né? Aziz, aí as pessoas iam falar, agora com vocês a banda Aziz, a banda Asas, a banda Oasis, Aziz, os Assis. Aí falava tudo, menos o tal do Aziz, que era o som que estava na cabeça da banda. Aí uma vez a banda foi tocar numa igreja e o bispo da igreja falou, agora com vocês a banda A33 e 3. Falou, meu Deus, esse nome... Escreveu de algum jeito Z lá que ele viu um 3 e ele falou, esse nome é péssimo. Meu pai. Aí troca de nome. Aí banda tudo é democracia, né? É. E aí na época
no Brasil, todos os ministérios de louvor que dava certo tinha Praise no nome, né? Era Praise Machine, Renascer Praise, Esparadrapo Praise, qualquer coisa que tinha Praise dava certo, né? E aí a banda foi e colocou Disco Praise, porque é disco de louvor, né? Sim, que a palavra louvor é Praise, né? E aí a banda começou a se apresentar com esse nome. A primeira apresentação como Disco Praise, eu me lembro que eu tava num palco e quando eu desci tinha uma equipe assim, de TV para entrevistar. E ele falou, agora a gente vai entrevistar o pessoal da banda Enterprise. Eu falei, ai, Não adiantou nada. então ninguém entende também, chamam a gente de Disco Prize todo Mudou dia. para facilitar a pronúncia. Mas... Aí só uma vez que a gente ficou preocupado, que a gente foi numa rádio e o pastor falou, agora a gente vai entrevistar a banda Disco Preso. Aí a gente falou, Disco Preso? Não, né, pastor? Aí vamos soltar esse disco aí, né? Mas é o nome que a gente leva até hoje, até Jesus voltar, vai ser esse nome Mas mesmo. agora estabilizou tudo. Vai ser Disco Praise mesmo. Mas mesmo estabilizando, ninguém entende até não hoje. entende, Todo né? dia a gente Muita tem gente que fala falar errado. errado, Disco Prize, direto Disco Prize, Disco Play, Disco Tem várias variações aí que a gente já encontrou, mas Mas pelo menos no geral já tem um entendimento. Sim, O Brasil já conhece Disco Praise. Já. Dá pra mudar mais. Dá para mudar não. Meu querido Cláudio, né? Isso. É você da banda desde o começo, se não, como que do início. começou essa conexão aí? Fala aí. É igual o Cleito falou, a gente começou muito jovens e nós, ele e o Jota, que é o outro componente que ele não Vocês pôde não estar são aqui. jovens, não, vocês são jovens ainda. Somos Jovens. Eu não jovens. nasci nem cabelo ainda. Nem nasceu o cabelo. Tão jovens nem cabelo. É isso aí. E eu, o Cleito e o Jota, que é o outro integrante que é o baixista, né? Ele não pôde estar aqui, mas também faz parte de nós, nos conhecendo desde de criança mesmo. Nossos pais já eram amigos lá da igreja legal. que a gente congregava em Taguatinga, Distrito Federal, Assembleia de Deus. E a gente já convivia juntos ali na época de adolescente e de jovens, e aí começamos a tocar, igual ele falou, na rodoviária e tal, fazer o evangelismo. E depois as coisas foram acontecendo para a banda. Então eu, o Cleiton e o Jota estamos desde o início da banda, já são mais de 23 anos. Mais de 25, né? Mais de 25, porque a gente, como eu falei, a gente começou criança, menino, né? Com 14, 15, 16 anos tocar na banda. Então é uma vida. Então, assim, uma conexão bem estreita, né? Através dos pais, tá? Já da congregação ali e tal. É uma aliança de gerações, graças a Deus. Muito bom, cara, muito bom. Queridos, aproveitar vocês aqui, né? Não sou besta nem nada, né? É lógico que vocês têm muitas músicas muito conhecidas, né? Mas é uma música que assim, fala por mim, né? Cada um vai poder falar por si, né? De como foi tocado através do ministério de vocês, né? Mas essa música, Se Eu Me Humilhar, cara, essa é música para jogar a gente no chão, no bom sentido, né? Amém. Jogar a gente de joelhos no chão, cara, para buscar a face de Deus, para buscar a presença dele. Como que surgiu... Quem compôs, como que surgiu essa canção, em que circunstância surgiu essa canção? Eu que escrevi essa música, eu ganhei essa música de Deus, né? Não foi nem eu que escrevi, a gente não faz nada, né? Que generosidade de Deus, né, cara? Que generosidade do Senhor, exatamente. E eu estava na minha casa, estava dormindo, quando a minha filhinha Júlia, eu sou pai de duas meninas lindas, a Júlia e a Luísa. Júlia hoje tem 20 anos. Ela tinha 3, faz quanto tempo? 17 anos atrás que isso aconteceu, essa história. Ai, Jesus. E olha aqui, estamos contando a história 17 hoje, anos né? depois. Né? Graças 17 anos atrás, a Júlia me acordou de madrugada para comer mingau. Mingau, que eu descobri que aqui chama papa, né? Parece? Papa. Que é aquele Mingau também, aveia com leite, né? A papa é que bota no prato, e mingau bota na mamadeira. Aqui. O dela era no prato, então era a papa, né? E lá em Brasília a gente chama de mingau. Mas é a mesma coisa, né? E ela queria mingau de noite, estava com fome. Sentiu fome, me acordou para comer. E aí a gente foi para a cozinha fazer mingau. Eu, a Júlia, a panela e o leite ali. E ela virou para mim e falou, papai, vamos orar. Eu falei, vamos orar, filha. Só como ela era muito pequenininha, ela não falava ainda com aquela fluência toda. Então ela assim, ela falava o nome das pessoas e eu ia intercedendo por ela. Vovô Isaías, pai, guarda o vovô Isaías, vovó Vanilla, ia falando.
E aí ia falando o nome de todos os parentes, todos os primos, todos os tios, amiguinhos da escola, os bichinhos de estimação, tudo. E aí terminava, voltava pro começo e tava eu e ela ali naquele momento. E de repente ali a gente foi sentindo a presença de Deus, eu e a Júlia. Ali naquele momento muito simples. E enquanto eu estava mexendo o leite, eu comecei a cantar essas palavras. Caramba. Exatamente como a gente canta na igreja hoje, assim. E nasceu dessa forma muito simples, né? Mas Deus é assim, né? Ele pega aquilo que é muito simples e transforma numa coisa extraordinária que a gente não consegue imaginar. Na época, a gente nunca imaginou que essa canção teria esse impacto todo, assim. A gente tinha... A Disco Praise, quando a gente tocava na rua, a gente aprendeu que as músicas dançantes atraíam a atenção das pessoas mais rápido. Porque o evangelismo de rua é o seguinte, as pessoas estão vivendo as suas vidas e você tem que atrair a atenção dela por alguns minutos, porque ela tem que continuar o dia dela, tem que voltar para casa, tem que ir para o trabalho, né? E a gente percebeu na época, em Brasília, que as músicas dançantes atraíam a atenção mais rápido. E aí a gente começou a tocar isso. Então os nossos primeiros discos, eles são muito influenciados pela black music ali dos anos 70, pela disco music, por isso tem o disco. Sim. E aí, quando eu me lembro quando a gente foi tentar fazer o arranjo dessa canção, a gente tentava colocar essa roupagem mais black music, mais Álvaro Tita, essa coisa mais, né, sofisticada, e não funcionou. Aí a gente falou, essa música não é legal, né? Largamos essa música pra lá. Você vê, né? E aí, depois, isso eu acho isso a coisa mais incrível que já aconteceu na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha, nós temos essa ilusão de que... Como é que eu vou explicar isso? É tipo assim, a gente tem a ilusão de que o melhor, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como é que eu vou ir contra a vontade de Deus? É claro que eu vou querer a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que muitas vezes, para Deus nos conduzir para a vontade dele, ele tem que fazer igual a gente faz com o bebê, que a gente vai enganando o bebê no sentido de que a gente vai distraindo a atenção do bebê, faz... É igual quando o bebê... Infantil. O bebê cai, né? O bebê cai, ele começa a chorar, a mãe fala, olha ali. Aí ele desvia a atenção, ele para de chorar. Porque se você for sentar com o bebê e ter uma conversa profunda sobre a dor, ele não vai entender nada. Então você vai com um mecanismo mais simples. E a gente sempre pediu ao Senhor canções que pudessem ser maiores do que a gente, que pudessem tocar a igreja. Só que, como eu te falei, quando a gente escreveu essa música, a gente tentava fazer o arranjo e não funcionava, porque a gente queria uma coisa, mas não era o que a igreja precisava, não era o que Deus queria, não era o que estava no coração dele. E a gente não entendia, aí a gente largou a música pra lá. Sim. E aí a minha igreja foi gravar um disco, a Sara Nossa Terra, faço parte da Sara Nossa Terra, mandar um beijão lá pra Sara de Brasília, Bispo Lucas, Priscila, Bispo Robson, Bispo Lúcia Rodovalho. Muito bom. E aí a nossa igreja, o Arena, que é o Ministério do Jovem, foi gravar um disco. E você lembra que tinha uma regra não escrita da vida, que de CD tinha que ter 10 músicas, pelo menos, não sei porquê. Era regra, 5 em cada lado. O cara não pagava, né? Então o cara não pagava. De LP. No LP tinha os dois lados, o lado A e o lado B. Aí tinha esse negócio. E a gente tava gravando um disco pra igreja e tava faltando uma música pra completar o 10. Não era porque tava faltando uma música, né? Porque um disco podia ter 2, 3, 5 músicas. Cleitinho, você tem uma música aí pra completar o 10? Tem uma música. Tinha essa música, tava lá, largada. Caramba. Aí a gente foi fazer o arranjo. Só que quando a gente foi fazer o arranjo, agora não era pra nós. Era pra igreja. Sim. E eu falei, gente, os meninos lá na igreja tocam muito mal. Os meninos novinhos, né? Começando, todo mundo aprendendo. Então, gente, a gente tem que fazer um arranjo muito simples, porque pra não ficar difícil, não pode ter coisa complexa, que é pra tocar no louvor da igreja. E a gente fez o arranjo mais simples que a gente já fez na vida, né? Que é muito simples. Mas era Deus fazendo a gente ir pro lugar que ele queria, brincando com a gente, assim, ó, desviando a nossa atenção sem a gente perceber. E aí a gente fez um arranjo muito simples. E aí você lembra que antigamente tinha uma coisa muito recorrente nas igrejas, que era 12 horas de adoração, 24 horas de adoração. Era muito lindo isso, né?
Aí a nossa igreja fez um dia, que era um dia de 12 horas de adoração, chamava DDD, Dia de Decidir Destinos. Puxa. E era um dia onde dava para ministrar o louvor. E a gente aproveitou esse dia para ensinar as novas canções para a igreja, as canções que a gente ia gravar nos projetos da igreja. E aí a gente começou a tocar as músicas. Aí quando tocou essa música, a igreja reagiu de um jeito diferente. A igreja nunca erra a música boa, né? A igreja e criança nunca erra a música boa. Aí a igreja reagiu diferente. Eu me lembro que quando acabou a ministração, as pessoas me cercaram. Eu falei, de que é essa música que você tocou? Na época, o ministério de louvor mais relevante do Brasil era o Trazendo a Arca, né? Maravilhoso, né? E aí, essa música é do Trazendo a Arca e tal. Aí eu falei, não, essa música é nossa, da igreja, vai gravar ainda, gente, nem tá gravada essa música. Vai gravar. Aí, beleza, no outro dia eu tô andando de carro com a minha esposa e a minha filhinha, eu ligo na rádio da igreja, a Rádio Sara Brasil lá da cidade. Quando eu ligo, o locutor fala assim, agora a nova música da nossa igreja, Se Eu Me Humilhar. Não foi nem eu que dei esse nome pra música, foi a igreja. Se Eu Me Humilhar. Eu falei, se eu me humilhar, eu olhei pra Ju, minha mulher, eu falei, Ju, que se eu me humilhar, a gente nem gravou essa música. De repente entrou uma gravação do ensaio da música. E eu falando no ensaio, gente, vamos tocar bem facinho, que os músicos lá da igreja é tudo ruim. Mas saiu isso. Saiu. Meu Deus do céu. Na rádio, na gravação. É uma vergonha. Meu Deus. Mas estava tocando lá o ensaio com um clique vazando, tudo errado. A gente fazendo comentários em cima da gravação, porque era um ensaio, só uma base. Mas já estava tocando no rádio, porque tinha algo do Senhor ali. Fluiu, né? Então, assim, a igreja começou a cantar a música. E aí logo ela começou a espalhar, e músico não é bobo, né? Aí rapidinho a gente entendeu que a música era boa. Aí falou, se convenceram disso, se convenceu rapidinho, né? A igreja, quando a gente viu que a igreja gostava da canção, a gente resolveu gravar. E aí nós gravamos essa canção. Por causa dessa canção, a gente assinou o primeiro contrato com uma gravadora na nossa história, foi a Graça Music, missionário R.R. Soares. E foi um tempo maravilhoso. E aí depois a gente gravou, ela abriu muitas portas na nossa vida e se tornou mais conhecida do que a gente. As pessoas conheciam a canção, mas não sabiam quem cantava a música, não sabia de quem era. Mas aí depois a gente gravou em 2014, né? O nosso primeiro DVD. Porque o que acontecia era que, como as pessoas conheciam essa canção, quando a gente ia ministrar nas igrejas, as pessoas estavam esperando uma equipe de louvor, um ministério de louvor clássico, né? E a gente tinha, como a gente falou, a gente tem esse lado da celebração, da alegria e tal. E o pessoal, puxa, é bem diferente do que eu imaginava. Então, a gente não tinha um registro ainda audiovisual de como a gente ministrava. Quando a gente fez esse DVD, aí foi muito especial, porque as pessoas compreenderam melhor o nosso ministério. E a gravação do DVD dessa noite, dessa canção, já está alcançando 300 milhões de views, assim, só dessa noite. Então, somado, com certeza já passou bem mais de 500 milhões de views, todos os vídeos que já foram feitos dessa canção. Para a glória do Senhor Jesus. É uma das 10 músicas em português mais assistidas do YouTube da história. Ela já foi gravada em vários países do mundo, traduções espontâneas, não foi a gente que traduziu. Pessoas de outras línguas que foram tocadas e quiseram transmitir isso para as pessoas. Caramba. Então ela é cantada na Argentina, na Venezuela, na América Latina inteira, México, Bolívia, nos Estados Unidos, em inglês. Fronteiras, então, né? Gravaram ela em inglês, gravaram ela em francês, é belíssima em francês também. É cantada na África. E uma vez eu ganhei um vídeo que eu não salvei, é uma tristeza. Se alguém um dia puder me fazer um outro, eu vou agradecer isso pra ele. O pessoal cantando ela em japonês. Caramba! O pessoal cantando ela em japonês. Então, assim, é algo que transcendeu a gente, que é muito maior do que a gente. Isso. E como eu te falei, é algo que Deus nos levou a viver na sua infinita misericórdia, nos tratando como bebês, no caso, onde ele deu algo pra gente, a gente não compreendeu o que ele deu pra gente, aí a gente tentou fazer o arranjo errado, aí a gente desistiu da música, e aí a gente vai e volta, e ele vai te conduzindo pra boa, perfeita e agradável. E aí às vezes a gente acha, como eu te falei na nossa ilusão, de que
se a gente perceber que não, Deus está apontando para esse lado, eu vou correr para esse lado. Mas às vezes não é simples assim. Verdade. E aí, às vezes, é um caminho, uma jornada para Só você que não olhar lá percebeu, né, atrás. cara? Não percebeu. Para você olhar lá atrás e falar, puxa vida, se eu tivesse compreendido lá, eu já tinha vivido esse mistério mais rápido. Mas Deus foi misericordioso com a Isso. gente. E você falando, né, cara, sobre simplicidade, sobre a preocupação dela se encaixar no que vocês queriam fazer. Isso. Mas a tua filha te chamou para orar, né? Isso, eu sempre digo, Como Deus começou. Isso, eu sempre digo que no dia que eu estava assinando o contrato lá na mesa da gravadora, eu olhei para o céu e falei, Deus, muito obrigado, porque a Júlia me acordou para comer mingau. Porque já pensou se naquela noite eu falasse assim, vá dormir, menina gulosa. Eu tinha perdido a bênção, Então, quer dizer, não era a Júlia, era o Senhor que estava me acordando ali para mudar a minha vida, para nos dar uma canção que possibilitou que a gente estivesse nessa mesa hoje com o Senhor aqui. Amém. Então, assim, é algo que Deus estava fazendo tanta coisa. O Evangelho de João tem aquela frase de Jesus para Pedro, né, quando ele diz, o que eu estou fazendo agora você não é capaz de compreender, mais tarde você entenderá. E esse é o versículo da nossa vida, porque nos define em várias coisas que a gente viveu no nosso ministério. Então, naquela madrugada, Deus estava fazendo muita coisa que a gente não era capaz de compreender naquele mingau ali. Então, assim, só mais tarde a gente foi compreendendo. Isso. E eu vou te falar que a gente está compreendendo até hoje. Até hoje a gente ainda está entendendo. O processo continua, tudo né? Continua. Tudo que estava no coração de Deus ali naquela madrugada. Poxa, então já que a gente está falando de se eu me humilhar, vamos cantar ele então? Pode ser? Vamos lá. É isso aí, queridos. Você que está aí, é o nosso podcast, Tempo de Mesa Podcast. Aqui conosco o Disco Praise, nosso querido Cláudio Gomes e também o Cleiton Lee. E agora vamos ouvir a música. Mas dê o seu like. Você que não está inscrito no canal, se inscreva também, tá bom? Só tem um mistério aqui, tá, pastor? Que eu vou te falar, vou contar só para vocês. Isso aqui é uma interpretação exclusiva. Olha! Essa aqui eu não toco violão. Ó, eu tô do lado de um maestro aqui, né? Um pianista maravilhoso aqui. E eu vou tocar aqui do meu jeitinho, tá? A possibilidade de eu errar as notas é muito grande. Vamos embora. Mas, gente, aí você fala, não, Cleiton, mas você não sabe tocar a música que você fez. Não sei. Pra você ver como veio do Senhor mesmo. O negócio é de Deus mesmo. É de Deus, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu vou cantar o refrão aqui. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, é isso? Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. É isso? Mais vale um dia no centro do teu querer toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Ó, só um pedacinho aqui na vergonha. Bom demais, cara. Por isso que tinha que ser simples, né? Você viu que tinha que ser simples mesmo, né? Nem na simplicidade eu consigo. Mas muito bom, cara, muito bom. Ó, mas eu não ia poder negar um pedido seu, né, pastor? Com certeza. Queridos, a gente falando aqui, no estilo, vocês tinham aquela queda mais black music e tal, né? E falando no DVD de vocês, cara, que o DVD ali, aquelas metaleiras, meu amigo, que coisa, sabe? E o bom que é com todo aquele som, né, cara? Com toda aqueles detalhes, cara, de perfeição, de afinação, né? Assim, a unção, né, cara? Assim, porque às vezes a gente se apega muito às perfeições. Os detalhes de às vezes técnico, não tem a graça, né, cara? Não tem o favor de Deus. Né? Isso. Cara, mas ali foi um kit de bondade de Deus ali. Verdade. Vocês conseguiram ali, cara, assim, tirar um som do caramba, assim, do caramba no bom sentido. Sim, do caramba, cara. Perfeito. E a gente vê ali, cara, a graça de Deus sobre vocês ali. Como que é essa veia do black music, né? Como que se vocês já nasceram dessa forma, ou se eram coisas que vocês já admiravam e trouxeram para o estilo de vocês? Então, nós nascemos nos anos, ali pelos anos 80, né, para 90,
que era uma década, 70, 80, uma década que essa música mais... Só uma mais... pergunta, vocês ou a banda? Hã? Vocês nasceram uma banda. Não, nós, né? Nós. Na década nós, de... É nós, pessoalmente, né? Tô brincando. A banda um pouquinho mais pra frente. Nós nascemos... Nós, pessoas, né? Brincadeira. E temos muita essa influência dessa vertente musical, vamos dizer assim. E isso já estava assim dentro da gente. Juntou com essa coisa que o Cleito falou da assimilação que a gente teve na época da rodoviária, de que isso atraía mais atenção das pessoas. Então a gente começou a compor algumas coisas nessa linha musical mais pra cima, mais disco music, mais black music. E a gente começou a realmente se identificar mais com essa linha. E a gente também testava muita coisa na época, né, Claudinho? Como a gente coisa. era adolescente tem aquela maravilha que são os hormônios da flor da pele, né? Então a gente testava tem medo de tudo, nada, não né? tinha medo de nada. A gente testava rock, testava reggae, testava black music, testava tudo. Legal. E o nosso produtor tem um papel na organização do nosso som também, né, sem Claudio? dúvida. O Rubinho de Souza, né? O Rubinho de Souza, que é o nosso produtor desde o nosso primeiro trabalho, um parceiraço nosso, irmão. E desde o primeiro trabalho ele enxergou essa veia assim, mais discoteca na gente e foi nos direcionando assim, pra gente se aplicar mais a esse lado. E isso pra gente foi, inicialmente, naquela época, 2000 e poucos ali, não tinha praticamente ninguém que fazia som nessa linha. Sim. E era até meio assim, chocante muitas vezes para algumas pessoas. Mas a gente acreditava que Deus tinha um propósito naquilo ali. Inclusive a gente recebeu algumas palavras sobre isso. E uma que nos marcou muito foi do pastor Antônio Cirilo. Sim. Que é um amigo muito querido nosso. E ele, uma vez que a gente encontrou em algum evento, em alguma igreja, não lembro exatamente, ele falou pra gente, vocês têm uma marca que vocês não podem deixar essa marca apagar em vocês, que é a marca da alegria, da celebração, dessas músicas pra cima. Isso ninguém tem, é uma coisa de vocês, não larguem isso, não deixem isso por nada no mundo, isso é profético sobre vocês. E a gente realmente tomou aquilo ali pra gente. E igual a gente estava conversando aqui em off, né? Apesar da nossa música mais conhecida ser Se Eu Me Humilhar, que é uma balada, uma coisa mais lenta e tal, a gente tem muitas músicas de celebração, não só disco music, mas que também agregam essa parte mais brasileira dos ritmos, né? Samba, muita coisa mais brasileira que a gente consegue inserir nas nossas canções, principalmente nas de celebração. E isso é uma marca que a gente tem desde o início, e a gente acredita que Deus tem um propósito nisso também, de servir a igreja com celebração, com alegria. A gente tem visto que de um tempo para cá tem muita coisa já na linha, né, de worship, de adoração, muita coisa boa e tal, mas tem uma certa carênciazinha de uma coisa mais festiva, mais alegre. O povo de Deus é alegre, né? A alegria, né, do Senhor é a nossa força. Então a gente acredita muito nessa veia também, que vem da black music, da disco music, do samba, que são muito ritmos legal. Que tudo é de Deus, né? Tudo é para Ele também. Verdade. Falando tudo é de Deus, a gente sabe que Deus é o Deus da multiforme sabedoria, né? Exatamente. É um Deus criativo, né? Como que vocês veem? Você falou de Sara, Nossa Terra. Eu fui da Sara também no tempo do Koinonia, cara. Maravilha. Koinonia, Maravilhoso. até hoje abençoa algo, não é? Canções eternas, maravilhosa. Precursores do louvor e adoração. Não é, Brasil. cara? É verdade. Poxa, e eu lembro que, cara, naquela época, o estilo das metaleiras também que eles usavam. Não, eu me lembro assim, a adoração brasileira, o cântico congregacional, ele é antes e depois do Koinonia, porque antes do Koinonia as pessoas não cantavam em pé, antes do Koinonia as pessoas não tinham essa coisa de compor canções para esse tempo, só cantavam o que já vinha de herança, né, dos fundadores da igreja. Então essa questão dos arranjos, essa canção de cantar batendo palma, hoje várias coisas que são muito normais pra gente
Foi aquela quebra de paradigma, foi Exato. com eles ali. Não só Coronia, Ademar de Campos. Sim. Né? Não, essa geração, né? Geração, Essa daquela geração época ali. mudou a Isso, história, né? E é isso. maravilhoso, né? Isso é incrível. Nós somos frutos deles, Deles, do né? trabalho Isso. deles. De uma né? geração brilhante, É né? verdade, De que Deus é verdade. levantou, né? Mas, assim, falando nisso, né? Falando da multiforme sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, a gente percebe às vezes, não estou falando assim, só questão crítica, Aham. né? Mas como reflexão mesmo, né? É que a coisa tem ficado também um pouco segmentarista, né? Um segmento dá certo ao que Deus ali levantou, aí você às vezes, o teu Só estado, vê já repetições, que né? já que o Brasil é um país continental, né, cara? Gigantesco. Assim, cada estado tem a sua cultura, e às vezes, para Pernambuco, se você for em Caruaru, tem outra cultura. É incrível, dentro de Pernambuco. Dentro de exatamente. Pernambuco, Petrolina, cara. Perfeito. É impressionante. Olinda e Recife já muda um pouco a cultura. É. Cidades vizinhas, né? Isso. Então, assim, imagina falando Se de eu forma for- estadual, Mas né? se eu for pro norte, já é uma outra. É outro Brasil. O norte do É Brasil. outro Brasil, É outro cara. norte, é outra ali. Se for pro sul, Outro é Brasil. outra ali. Exatamente, cara. Então, assim, refletindo sobre isso, cara, o que vocês acham dessa falta de cada estado, assim, não é que a gente se torne também segmentarista Demais, com a né? nossa cultura, né? Barrista, como falei. Barrista. Poxa, a gente pode agregar tudo, né, cara? Assim, é massa, né? Mas eu não tenho, falta eu tenho uma isso, né, opinião cara? Essa sobre questão isso. Eu tenho uma cultural opinião, também. Sim, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Aqui na Disco Praise nós não queremos fazer sucesso. A gente quer fazer sentido. Isso. E eu acho que essa busca pelo sentido é uma coisa que se perdeu. No seguinte sentido. No Perdeu o seguinte sentido no seguinte sentido. que a frase é ruim, né? Mas é o seguinte, por exemplo, eu amo Estados Unidos, Sim. amo Estados Unidos, a gente tem um amor muito grande porque os missionários norte-americanos, né, plantaram várias igrejas no Brasil, então a gente tem uma relação de espiritual também com os Estados Unidos, isso. que eu amo demais, tenho grandes amigos lá. E a música que vem dos Estados Unidos, para mim, é uma das melhores do mundo. Também acho. Grandes ministérios, homens de Deus. Osana Music. Osana Music. Não, só que eu parei de ouvir a música que vem dos Estados Unidos, gospel, ali por volta do Osana Music, ele mesmo. Aí você fala, não, Cleiton, você não escuta música gospel dos Estados Unidos de hoje? Não, não escuto. Aí você fala, por quê? Porque é ruim? Não, ao contrário, porque é bom demais. E eu, Cleiton, sou uma esponja. O músico geralmente é uma esponja. A influência, né? E aí quando você ouve demais uma coisa, daqui a pouco isso está se refletindo no que você faz, no que você escreve, no que você compõe. E essa voz que vem dos Estados Unidos, quando eu escuto eventualmente, eu choro, eu me arrepio, eu acho lindo. Os ministérios novos, os antigos, todos. Mas como eu quero ser uma voz e não um eco da minha geração, eu me preservo muitas vezes desses conteúdos para buscar o sentido do que Deus tem para a minha geração através de mim. Isso. Agora, pode ser que o que faça sentido, que Deus coloque no meu coração, não alcance milhões ou bilhões de pessoas com uma música que vem dos Estados Unidos. Talvez seja igual Jesus, só alcança 12, né? E que Jesus já mudou o mundo só com esses 12, né? E 12 que... E ainda teve um que Foi deu um bronca. trabalhinho aí, né? Foi bronca pra assimilar, esses dois, né? E eu não quero nem me comparar a Jesus. Gente, se eu chegar a 12, eu acho impossível. Chegar a 2 já foi muito. 12 seguidores. Não é? 12 que compreendesse a mensagem já é muito. Mas, por exemplo, hoje eu vejo um fenômeno acontecendo, principalmente por causa das minhas filhas, que são conectadíssimas, assim, em tudo que acontece. E elas são o meu grande filtro, Muito legal. onde elas vão me informando do que está Atualizando. acontecendo, sem que Isso. necessariamente eu precise estar em contato com tudo. Mas, por exemplo, hoje eu vejo um fenômeno que é de ministérios brasileiros, por exemplo, onde a história do ministério inteiro é construída em cima de regravações de coisas que são cantadas nos Estados Unidos. E para mim isso não faz sentido. Entendo. Porque, tipo assim, só se eu quisesse fazer sucesso, né? Não estou criticando quem faz isso. Sim. Mas, tipo assim, se eu quisesse fazer sucesso, o meu caminho ia ser qual? Eu ia descobrir qual é a música que está na moda, ia gravar essa música antes de todo mundo, ia dizer que a minha versão é a primeira, e aí eu ia conseguir fechar um monte de agenda. Mas eu acho que essa não é a graça. Eu acho que a graça é
entrar no quarto, fazer o mingau e lutar para ouvir a voz de Deus e falar, olha, o Senhor me deu esse aqui. É muito simples, eu não sei nem tocar mais, mas foi assim que nasceu. Faz sentido. Né? Porque tem um sentido ali. Isso. Mas quando eu vejo, por exemplo, às vezes alguns ministérios que ele inteiro é baseado só em regravações, Sim. aí virou um eco, né? Virou só um Google Tradutor, né? Um botãozinho que você aperta. Isso. E não é uma crítica, porque eu acho que às vezes todo mundo, como eu te falei, tem um momento de compreender algumas coisas que não compreende em algum estágio da vida. Talvez um grande ministério desse, o Senhor dá uma música agora e essa música vai ser cantada nas nações. Tem o seu papel. Tudo tem seu papel. Mas não é algo que faz sentido para mim, no sentido de... Por exemplo, a gente nunca regravou músicas internacionais, a gente nunca foi buscar... Qual que é o ritmo da moda esse ano? Qual que é o ministério que está fazendo? A gente não funciona assim. Qual que agora é o Tabernáculo Church de Chicago que tá na moda. Deixa eu ouvir o disco. Qual que é a música que tá fazendo isso? Eu me lembro que uma vez eu faço parte de um grupo que tem um monte de gente grande, famosa lá. E tava tendo um congresso no Texas. E os Estados Unidos, como eu falei, eu amo. Mas tava todo mundo do grupo tava lá, só não tinha 3 pessoas. E todo mundo recebendo muito de Deus. Mas qual que é o resultado disso? O resultado é que eles voltam e a gente começa a receber só a manifestação, que é a repetição de uma coisa que está acontecendo num lugar. E eu acho que a graça do Senhor é multiforme, como você falou. E a gente estava conversando sobre quando o Ron Kenoly veio aqui no Brasil. E se você é jovem e não sabe quem é, dá um Google aí que você vai ficar encantado com ele. Ron Kenoly. E o Ron Kenoly veio para cá esperando encontrar várias manifestações brasileiras nas igrejas e tal, e ele ficou frustrado porque ele viu só o pessoal cantando as músicas de lá em português. Ele falou, mas gente, é isso mesmo. E aí ele até criticou, ele fez um comentário numa palavra, né? Ele falou, o mundo admira o Brasil pela criatividade, pelo sorriso, pela alegria, pela música, pela arte de vocês. E por que vocês que são igreja não estão se apropriando disso, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que é uma questão mesmo de se apropriar. E eu me lembro quando eu era menino, pequeno, existia uma discussão na igreja, que hoje ficou ultrapassada, né? Mas existia que o diabo era o pai do rock. Você lembra dessa? Você lembra dessa discussão na igreja? A discussão era, será que tá tocando música com distorção tá em pecado? Será que a bateria tá em pecado? Normal, faz parte da nossa reflexão, né? Como igreja. Isso. A gente vai. Hoje isso ficou ultrapassado, né? Mas eu me lembro... Era pai do rock, mas não era o pai do forró, né? Forró podia, né? Forró podia, era o pai do rock. Bolero podia. Bolero podia. O que mais tinha na igreja na época era bolero. O country podia, né? Country podia. Só era pai do rock. Só era o pai do rock. E aí eu me lembro, né, de uma irmã muito sábia da igreja que falou assim... Eu, menino, nunca esqueci isso, e eu creio que muita gente conhece, mas alguns com certeza também não conhecem, que ela falou, não, filho, pode tocar o rock. E era uma irmã mais velha, mas eu acho que ela compreendeu que era melhor os meninos estarem tocando aquilo ali na presença de Deus do que ficar com essa bagunça. Pode tocar. O Davi cortou a cabeça do gorilas, foi com a espada dele mesmo. Então ele criou, não tem problema, você vai lá, pega a espada e arranca a cabeça dele. Que revelação, que revelação, né? Bom. Eu falei, é isso mesmo, então quer dizer... Anota aí pra gente usar aqui, fazer um congresso da espada aqui. Da espada. Porque aí as pessoas olham e falam assim, mas você vai tocar... igual você falou, o coco, você vai tocar coco de roda, o coco de roda, o frevo, mas quem fez isso foi o diabo. Aí falou, então tá bom, você deu a glória pra ele, então eu vou pegar a espada dele e decepar-lhe a cabeça. E agora não é mais dele não, é do Senhor. Já tenho mais um argumento aí. Mais um argumento, né? Então assim, eu acho que é isso, acho que a gente tem que se apropriar mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que se apropriar mesmo, a gente tem que tomar posse mesmo. E agora, eu não sei se eu posso falar, eu digo ou não digo? A resposta vai ficar longa, né? Porque os cristãos, o grande poder dos cristãos no mundo foi exatamente tomar posse de tudo aquilo que eles chegaram nos lugares, nos países. Eles tomaram posse daquelas tradições pagãs e cristianizaram aquilo. Isso. Então, o que acontece?
As pessoas hoje dizem assim, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Verdade, não nasceu. Porque no dia 25 de dezembro comemorava o Deus pagão lá de não sei o que, não sei o que. Exatamente, você está certo, perfeito. Mas um dia um cristão chegou lá e falou assim, agora a celebração desse Deus pagão acabou. Nesse dia a gente vai lembrar que Jesus nasceu. E quem é conhecido e tomou hoje? posse, é Jesus. Não é verdade? Mas é porque... Então, o cristão... E o cara vai dar uma explicação, ele pega os slides, né, pra mostrar isso. Aí pega os slides todos, conta aquela história inteira para dizer assim, a celebração do Natal é vazia? Não, tomei posse, peguei, conquistei e coloquei a glória do Senhor Jesus em primeiro lugar. Então eu acho que a gente tem que fazer isso com tudo, sabe, pastor? A gente tem que tomar posse da canção, da arte, de uma coisa que... eu entrei aqui na igreja, uma coisa que eu achei muito bonito foram os quadros, todos com essas referências pernambucanas, porque, por exemplo, a arte gráfica é uma coisa que nós evangélicos a gente perdeu também, né? A gente precisa reconquistar isso, né? Isso. De alguma maneira, como as representações lindas aqui que a gente viu aqui, regionais, né? Da cultura pernambucana. A igreja é linda quando a gente entrou. Isso me tocou, porque isso é visão, E a gente tem que tomar posse. Então, isso não é sem propósito, né? Exato. Está comunicando algo. Está comunicando algo poderoso. E que forma de comunicação tão poderosa quanto as imagens, né? Então eu acho assim que nós, como cristãos, a gente deve tomar posse de tudo, porque o sentido é muito poderoso, sabe? Que a gente pode transmitir. Falei demais, né, gente? Não, porque é isso. Falou muito bem. Né? Amém. Que precisávamos ouvir. Amém. Meu amigo, a gente estava falando sobre, acho que foi antes de começar o podcast. Não, foi no começo do podcast. Sobre Pedra na Mão. Rapaz, legal. Acho que essa canção aí, ela rompe, é uma coisa impressionante. É um dos nossos congressos de jovens aqui. Parece que o pessoal vai bater a cabeça no teto. Que legal. Com curiosidade também, queria saber como surgiu essa canção, cara. Essa canção nasceu de um jeito muito interessante. Tem um grande amigo nosso chamado Tiago Godoy. E o Tiago Godoy, ele me ligou um dia e falou assim, Cleitinho, eu queria uma música, mas eu queria uma música que fizesse com que eu pudesse interagir com a igreja rápido. A gente tinha essa característica, foi uma coisa que a gente aprendeu com o Thales Roberto. O Thales, a gente conheceu o Thales antes do Thales ser o Thales Roberto, que a gente conhece hoje. Né? A gente conheceu o Thales lá em 2001, no nosso primeiro disco, a gente foi gravar o nosso primeiro disco. O Thales era o back vocal do nosso disco. O Thales, o Play e o Montanha. Ele era um menino de louvor lá em Belo Horizonte. E já aquela explosão de talento, de criatividade, aquela coisa maravilhosa. Aí uma vez a gente gravou o nosso primeiro disco. Aí uma vez a gente foi tocar num acampamento em Brasília de carnaval e o Thales estava tocando também, fazendo louvor. E aí o Thales estava tocando uma música que chama Não Pare. A gente já gravou essa canção. Foi tão legal o jeito que ele interagia, que ele fazia, que a gente ficou maravilhado. E a gente era amigo. Thales, deixa a gente gravar essa música. Desculpe interromper. Eu Não Pare, vocês gravaram. Foi que ele cantou também nesse acampamento? Foi? Isso, essa música é do Thales. É dele essa música. Bem a cara dele, aquela música. Essa música é do Thales. E aí, Thales, vamos gravar essa música? Mas é claro. É dele, mas a gente se apropriou. A gente tomou posse, a gente se apropriou. Pegou a espada dele. Pegamos a espada. Só não cortou a cabeça. Só não, jamais. Não precisa não. Mas pegamos. E ele desse presentar, a gente gravou essa música. E aí, ela tinha tudo a ver com a gente, porque a gente sempre teve essa coisa da brincadeira, de ser feliz, de dançar e botar todo mundo para dançar. O Tiago Godoy via o jeito que a gente... E a gente aprendeu. E a gente começou a escrever várias canções que tem essa característica. E aí o Tiago falou que eu queria uma música que tipo, fosse assim, faz uma música pra mim. E aí eu fiz essa música, Pedra na Mão, Gigante na Mina, que era uma coisa de brincadeira em casa com as minhas meninas. Você vê, as minhas meninas têm influência muito grande. Eu falo que elas são coautoras de quase tudo que eu escrevi. Profeta. E aí aquela coisa de brincar com os meninos, de gigantes, não sei o que e tal, nessa coisa de brincar. Até porque as minhas canções nascem dessa coisa, às vezes, meio lúdica, de estar brincando com o som das palavras, de estar brincando com a métrica aqui na cabeça. Eu escrevi essa música.
E aí a gente, quando foi gravar o nosso disco ao vivo, né? O Thiaguinho Godoy ficou enrolando pra gravar, né? Não, pera aí. Pegou a música e tal, aí um dia eu tava gravar mostrando pros meninos umas músicas, os meninos ouviram. Não, pera aí, essa música aí a gente vai gravar. E aí acabamos gravando essa canção. Várias músicas que eu escrevi, é engraçado isso. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. Exclusivo. Exclusiva. É exclusiva. Essa aqui é exclusiva para quem é compositor. Boa. Uma frase de uma pessoa me atrapalhou muito na minha vida. Muito. Foi o seguinte, uma vez eu escrevi uma música e uma pessoa falou assim, era um integrante, caminhava com a gente na época da banda. Ele falou assim... eu escrevi uma música e o Carlinhos Félix é um dos meus heróis, o Carlinhos Félix. Eu amo o Carlinhos Félix. Eu quero dizer que eu sou muito fã do Carlinhos. E já tive a honra de sentar com ele na mesa, assim. Legal. Olha, eu amo. É um dos heróis da minha geração. Pra mim, um dos maiores do mundo. E uma vez o Carlinhos manifestou o desejo de gravar uma canção nossa. Imagina, o seu herói falar que quer gravar uma música sua, né? A música chama Tu És Grande, é a música do nosso primeiro disco. E eu sou o autor dessa canção. E aí eu me lembro que um integrante da banda, a gente ficou sabendo, eita, o Carlinhos tá querendo gravar a música e tal, não sei o quê. E ele falou, você pensa em deixar o Carlinhos gravar essa música? Aí eu falei assim, eu penso, pra mim é uma das maiores honras da minha vida. Porque essa música, você pensa em gravar? Ele falou, você não pode deixar ele gravar essa música, não. Essa música não é sua, não. Essa música é nossa, essa música é do coletivo. Deixa eu te falar, hoje Deus me mostrou seu coração. Você é um egoísta. Você acha que o que Deus deu é pra você, mas o que Deus deu não é pra você, não. O que Deus deu é pro coletivo, é nosso. Bonito que ele falou, não é verdade? É verdade, bonito. O coletivo é nosso. Tá tudo certo aqui. Não tô criticando, não. Mas isso... O que tava no coração? Quando ele falou assim, Deus me mostrou seu coração, naquela hora eu pensei assim, rapaz, eu devo estar em pecado. Resultado, eu era muito novo, não sabia nem me defender, nem entender isso. O Carlinhos nunca gravou essa música. E eu esqueci desse dia. Eu esqueci isso. Só que a minha alma não esqueceu isso. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que ao longo dos anos, eu só consegui escrever músicas se não fosse pra banda. Porque eu achava que eu não estava à altura daquele coletivo. Aí o que aconteceu? Eu escrevi música pro Thiaguinho Godoy, eu escrevi música pra um monte de gente. E aí depois até o Claudinho brincava, falava, ô Claudinho, você podia fazer elas pra nós. Eu não tinha resposta. Faz as músicas boas e dá tudo pros outros. Eu não tinha resposta pro Cláudio pra dizer por que eu não escrevia. Eu não lembrava desse momento, Aí o que aconteceu? Eu fiz música pro Thiaguinho Godoy, O Se Eu Me Humilhar. Eu acredito hoje também que devia ter alguma dose de autossabotagem ali, de achar que ela não servia pra Disco Praise. É por isso que eu direcionei pra igreja. Você entende? Como é que é um movimento inconsciente da mente, por causa de uma palavra. Aí uma vez eu fui ler um livro chamado A Guerra da Arte. Esse é um livro maravilhoso, só que ele não existe em português, gente. Eu li na minha tosquice. Mas se você procurar, procure, porque tomara que traduzam logo esse livro. E A Guerra da Arte é um livro que trata sobre criação de conteúdo. E nós trabalhamos criando conteúdo, né? Passou o tempo todo, né? Claro que a palavra não é criar conteúdo, mas ali o nosso conteúdo, a nossa fonte é a palavra, e a gente tem que gerar mensagens de esperança, de fé, de encorajamento 24 horas por dia, né? A nossa vida, né? Então, por causa disso, esse é um assunto que me interessa muito, que é a criação de conteúdo, a contação de histórias, a origem disso tudo. E eu acabei chegando até esse livro. E esse livro, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que todo mundo que cria conteúdo, todo mundo que tem que pregar como a gente, ou é um compositor, ele lida com uma energia que ele falou que o autor chama essa energia de resistência. Ele falou que é o seguinte, é assim, sempre que você pensa assim, eu tenho que preparar a mensagem de domingo, aí lá dentro de você vem uma energiazinha assim de resistência,
que fala assim, mas você não orou o suficiente. Aí você fala, ai Jesus. É uma vozinha, né? Aí você vai e começa, muitas vezes, quando a gente não tem escolha, você tem que pregar, você vence a resistência e faz. Mas muitas vezes você não tem a obrigação de estar diante de uma congregação e pregar ou de entregar. E aí essa resistência vence esse diálogo interno. Você repassa, né? E aí ele falou que o que acontece? Essa voz interior é tão incômoda que ela diz pra você que você não é adequado, que você não sabe. Aí você tem aquela síndrome de impostor. Mas você não leu a Bíblia o suficiente. Você não sabe tocar violão, você viu como eu não sei. Como é que você vai escrever uma música se você não sabe tocar violão? Mas você tá gordo, mas você tá abaixo, você é velho, você é pobre. Aí começa aquele monte de coisa dentro da sua mente. E aí, como isso sufoca a gente, ele falou, e a gente não quer lidar mais com essa voz. Ele falou que qual que é a saída que a nossa alma encontra. Olha que coisa incrível isso. Ele falou que a gente conta uma mentira para nós mesmos. E qual que é a mentira que a gente conta pra gente mesmo? Como dói pra gente falar assim, eu nunca mais vou fazer música, eu nunca mais vou ousar querer pregar, eu nunca mais vou querer fazer nada disso. Se a gente falasse isso pra gente mesmo, a sensação de fracasso seria muito grande. Então a gente substitui essa palavra, essa frase, nunca vou fazer, pela frase, um dia. E aí a gente começa a contar pra gente assim, um dia eu vou pregar, um dia eu vou escrever uma música, um dia eu vou fazer a dieta, um dia eu vou... Você começa a adiar. Isso, porque um dia te dá a sensação de que a decisão está no futuro e que um dia você vai tomar essa decisão, mas você sabe que no fundo esse dia não vai chegar. Você não rompe logo. Nunca esse dia chega. Mas fica adiando. Isso, esse dia nunca vai chegar. E eu tava lendo isso sobre um impacto muito grande, que eu falei, sou eu. Cara, isso é muito forte. Falei, meu Deus, eu tô me enxergando nessas palavras. E aí, muito forte isso. Aí ele vai e fala assim, aí ele vai analisando mais profundamente essa situação. E ele vai e fala assim, aí chega um ponto do livro que ele fala assim, agora a gente vai conversar sobre o dia que essa voz entrou na tua vida. Aí ele vai e fala assim, olha, pode ser que um dia, olha só que interessante isso, né? Um dia você teve coragem de escrever a música. E um dia alguém que você se importa muito com a opinião dele, olhou pra você e falou, isso não presta. E como essa pessoa tinha ela era uma figura de autoridade na sua vida, você aceitou. E isso entrou dentro da tua alma e você esqueceu esse dia. Mas até agora, essa voz está dizendo para você, eu conheço a verdade, você é um fracasso, você não pode. E enquanto eu estava lendo isso, eu falei, caramba, Deus. E a memória daquele momento voltou na minha mente naquele dia, enquanto eu estava lendo aquelas palavras. De um momento, de uma conversa que durou 2 minutos, mas definiu muita coisa no meu destino. Mas foi tão destrutiva, né, cara? Pesado. E aí o que acontece? Naquele momento, eu me lembro que eu peguei o telefone, eu liguei pro Claudinho e liguei pro Juninho. E eu falei, hoje eu entendi algo da minha vida, da minha jornada. E entendi isso, que isso tinha tentáculos na minha alma muito mais profundo do que você imagina. Porque depois desse dia, eu nunca percebi, mas depois de anos olhando para trás, eu percebi, por exemplo, que eu tinha coragem de comprar tudo do bom e do melhor para minha esposa, para as minhas meninas. Eu tenho o maior prazer de vê-las felizes. Mas eu não tinha coragem de comprar uma tampinha de garrafa para mim. Porque eu achava que eu não merecia. Então, eu nem sei porque que eu estou falando tudo isso. Deus sabe muito Mas bem. Deus deve saber, Deus né? sabe muito bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a alma da gente, muitas vezes ela está aprisionada por causa dessas frases, muitas vezes por causa de figuras de autoridade que falaram certas coisas pra gente, e às vezes o chamado de Deus, ele é tão maravilhoso que o chamado encontra um jeito de se manifestar, mas às vezes na vida do outro, igual eu te falei. Talvez se o Thiaguinho Godoy não tivesse me pedido essa canção, eu não teria escrito. Isso. Por quê? Porque teria que ser pra banda. E pra banda eu acho que não serve. E aí eu ficava nesse conflito da minha alma, mas não era um conflito ao mesmo tempo. Sim. Eu simplesmente sufocava tudo e achava que estava tudo bem, era tudo inconsciente.
Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, esse testemunho termina aqui, né? Depois que eu compreendi isso na minha vida, junto com a busca do Senhor, a oração e tudo mais, eu comecei a pedir para o Senhor libertar minha alma disso. E aí eu vivi um ano passado, acho que foi ano passado, eu descobri que eu tinha um problema eu estava muito cansado, a gente viaja muito. Sim. Toda semana a gente viaja muito. E sempre que eu chegava em casa, as minhas esposas minhas me deixam descansar. Elas são muito generosas comigo. Deixa o papai dormir. E aí eu fico lá dormindo e aí depois acordo e a gente vai ser feliz. Sim. Só que começou a acontecer um processo que era de que eu dormia dias e não descansava mais. Acordava exausto. E aí o Claudinho, mais uma vez, cuidando de mim, você viu que esse aqui é irmão mesmo, né? Paz, irmãozão. O Juninho. Né? Poxa. Cleitinho, você precisa ver a sua saúde. Deve ter alguma coisa acontecendo. Os meninos me levaram para um médico em Belo Horizonte, o Dr. Maurício, mandar um beijão para ele, o Rubinho também. E o Dr. Maurício descobriu que eu tenho uma apneia. Tá muito gordo, comendo comida boa demais. É muito amor, sabe, gente? As igrejas recebem a gente com muito amor, né? E aí sempre eu gosto de comer demais, gordo demais. Eu tava parando de respirar 90 vezes por hora. Caramba. 90 vezes por hora, e aí o resultado é que eu não alcançava o sono profundo e estava num estado de exaustão 24 horas por dia. Aí comecei a ressignificar a vida, comecei a procurar comer menos, comecei a usar o CPAP, que é um aparelho que você coloca, gente, é uma máscarazinha que você coloca no rosto, e ela vai injetando ar no seu nariz, é uma delícia. Você nem faz força para respirar. E aí se você para eventualmente de respirar, ela continua respirando por você, então ela te oxigena. E a palavra de Deus diz o quê? Todo ser que respira louve ao Senhor. Né? Eu não estava respirando. Não tinha como louvar. Né? Não tinha como louvar direito. Quando eu comecei a usar o CPAP, que a minha mente começou a oxigenar de novo, eu experimentei, e aí estava acontecendo as duas coisas. O CPAP entrou na minha vida e o entendimento disso tudo que eu te falei. E o resultado foi que aconteceu uma explosão de criatividade, que eu escrevi quase 70 canções em 60 dias. Meu Deus. Mas não foram canções para outras pessoas, né? Essas eram canções pra gente. Quer dizer, eu não estava escrevendo para ninguém, eu estava escrevendo para o Senhor. Nem eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sei que foi uma explosão de criatividade imensa, como eu nunca experimentei na minha vida. Mas é a libertação disso. Da alma, dessas algemas, dessas coisas espirituais e físicas na minha alma. E aí eu escrevi aquilo, mandava algumas pro Claudinho, pro Juninho. E aí eu me lembro que a gente foi fazer uma turnê nos Estados Unidos. Tocar em algumas igrejas ali na Costa Leste, que a gente ama muito. E a gente estava viajando por ali com o nosso produtor Rubinho de Souza. E o Rubinho falou assim, gente, a gente tem 2 dias de folga. A gente podia dar um pulinho em Nashville, que é a cidade da música, gente, nos Estados Unidos. Nashville é a cidade onde os maiores músicos tocam, é a cidade respira música, é a Disneylândia do música. A Disney das crianças é do Mickey, a nossa é Nashville. Vamos lá, e a gente ficou naquela empolgação. E o Rubinho provocando a gente sempre, estimulando a gente a avançar, e falou, a gente tinha que aproveitar e gravar uma música. Mas gravar o quê, Rubinho? Vamos gravar, sei lá, vou gravar a versão de Seu Me Humilhar nos Estados Unidos. Ele falou, não, já gravou Seu Me Humilhar de tudo que é jeito. Vamos gravar isso não. Mas naquela hora, eu falei, gente, Rubinho, você não acredita, o que foi? Eu tô com um caminhão de música aqui. Não, você tá brincando. Tem um monte de música inédita aí? Tenho. A gente foi viajando entre os estados e as igrejas e ouvindo as músicas e começamos a selecionar as músicas. E a gente foi pra Nashville e gravamos um disco inteiro em Nashville. Eu não sabia que eu tava compondo um disco. Olha que loucura isso. Olha como Deus faz. A gente foi pra Nashville, a gente gravou um disco com os músicos norte-americanos, que é o sonho de todo músico gravar nos Estados Unidos. A gente teve essa alegria de gravar com os gringos lá no Super Estúdio lá. Super Estúdio. E aí a gente gravou esse disco, a gente voltou pro Brasil. A gente, agora dia 31 de maio, nós gravamos um projeto inédito, depois de 5 anos sem gravar. E nesse projeto são 14 canções, 12 músicas inéditas. Eu acho que dessas 14 canções, pelo menos
umas 10 devem ser minhas, Claudião, uns 9, né? Tem uma do Baldão. Umas 9 ou 10 canções, né? por aí. São da minha autoria desse período Tá vendo? de libertação e de revelação, onde Deus desentupiu a minha alma e coisas que nem eu imaginava brotaram dali de dentro, sabe, pastor? Então eu sei que você não perguntou nada sobre isso, você só perguntou sobre pedra na mão, mas o que eu quero te falar é o seguinte, para você que está me vendo, esse testemunho todo que eu conto para dizer que você tem uma pedra na mão aí também, que tá, sabe? Para atirar no diabo. E muitas vezes as pessoas, sem má intenção, elas reduzem o nosso alcance. Essa pessoa que falou isso para mim nem tem noção disso. Não tem nem noção do estrago que fez, não tem nem essa maldade toda. Mas a minha alma introjetou aquilo. Isso. E me bloqueou de tantas formas. Mas quer dizer, mas a libertação vem. E eu estou sendo liberta ainda, estou crescendo e estou aprendendo. Mas estou compartilhando esse testemunho para dizer para você que está assistindo, você não é tão ruim quanto você imagina, você não é tão desajustado, você não é tão pequeno, tão pobre, tão velho, tão burro, tão alto, tão baixo, tão gordo, tão magro, que não possa viver o propósito de Deus. E se eu estou conseguindo viver com todas essas limitações que eu tenho, que eu estou te falando, eu acredito que quem está em casa vai conseguir viver também de maneira profunda isso aí. Cara, eu quero agradecer por essa generosidade, viu? Imagina, que isso. Por aquilo que você, desculpa a expressão, descarregou aqui. Amém. É verdade, verdade. Coisa poderosa, Glória a maravilhosa. Deus, E com certeza, cara, tem gente, né, nos ouvindo agora, né, que estava precisando ouvir isso, cara. Amém. Isso é libertador, cara. Verdade. Né? Veja quantas coisas tinham. Não, e eu achei maravilhoso. Né, e maravilhoso como você falou, é um descarregar mesmo. Porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de conversar sobre esses assuntos que a gente está falando. Verdade. Não porque as pessoas não se interessem, nem porque a gente não quer dizer, mas porque às vezes não existe esse espaço. E o podcast permite isso, né? Então, maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço, cara. Poxa, né? Assim, não olhando pelo lado comercial, exclusividade. Total, exclusividade total. Mas, cara, mas isso é muito libertador. Maravilhoso. Muito Amém. Precioso. Queridos, sei que vocês estão aí. Paulinho daqui a pouco olha pra gente. O Paulinho tá ali só olhando. Paulinho, quero ver. Puxa o paletó, né? Daqui a pouco ele puxa o paletó de Cláudio que tá mais perto. Aliás, o que eu tenho que registrar aqui, gente, que a gente tá vivendo um tempo muito precioso aqui em Pernambuco. O Paulo Ivo é o dono de Pernambuco, né? Paulo Ivo manda o dono de Pernambuco, abre todas as portas pra gente e nos conectou com pessoas tão preciosas desde o dia que a gente chegou. A gente teve um dia tão maravilhoso, sabe? A gente estava comentando hoje no café da manhã quantas igrejas maravilhosas Deus tem levantado aqui no estado, homens e mulheres de Deus preciosos, igrejas lindas. E a gente está muito feliz de poder viver isso. A gente agradece, hein, Paulinho, por esse privilégio. Valeu, e hoje mais um privilégio estar aqui te conhecendo também. Eu agradeço também. Só os melhores de Pernambuco que ele colocou a gente para conhecer. Maravilhoso isso. Obrigado, irmão. Quero registrar isso aqui. Cláudio, meu querido, muito obrigado. Né? Pastorzão, obrigado. Vocês dedicarem esse tempo a nós. Podem ficar à vontade em suas considerações. Foi uma honra participar aqui, uma honra mesmo. Obrigado pelo carinho. E igual a gente falou ali antes, a gente espera voltar aqui para a gente ter a oportunidade de ministrar com a igreja e servir vocês, contem com a gente. Amém. Só deixar um recado aqui que a gente lançou recentemente esse projeto que a gente gravou em 31 de maio, né? A gente gravou em Goiânia e a gente lançou a primeira música, vamos lançar a próxima agora. É no Arraial dos Santos? No Arraial dos Santos, que é uma música também pra cima. Muito bom. Celebração total. Alegria metaleira, back vocal, 2 guitarras, é uma produção legal. Percussão. Tudo do bom e do melhor para Deus. E a gente lançou essa primeira música, vamos lançar uma próxima agora dia 11 e vai ter mais, o Cleiton falou, são 14 músicas no total. Então até novembro a gente lança todas as músicas. Muito bom. A gente quer pedir que a galera acesse lá o nosso canal no YouTube, Disco Praise, @Disco Praise, né? /Disco Praise. E se inscreva lá no canal também, e assista as músicas, compartilhem. E fiquem ligados aí que a gente está lançando muita coisa nova, projeto novo. Estamos com muito gás aí. E eu vou falar, olha, esse projeto, a gente está há 5 anos querendo gravar esse projeto. E a gente não consegue.
Mas eu vejo nisso tudo, esse processo, como eu te falei. Se fosse há 5 anos, as canções que a gente gravou agora não teriam nascido. Eu tinha que passar por esse deserto todo. Então, assim, olha, são 14 canções, mas são canções que são frutos de testemunho, de experiência com Deus. Não é só sentar e falar assim, qual que é a palavra da moda agora? A palavra da moda é fogo, e agora vou fazer música de fogo. Não é isso, não é fabricado. A gente não sentou para ouvir o que está rolando nos Estados Unidos, a influência é outra, irmão. A gente foi para outro lugar, a gente foi para o altar, a gente foi para dentro de si mesmo, ver o que Deus estava fazendo lá dentro. E eu tenho certeza que são canções que você vai poder usar no seu encontro de jovens, no louvor da igreja, na conferência profética, no acampamento, no encontro com Deus, porque elas não nasceram para fazer a gente famoso. Essas músicas nasceram para servir a igreja mesmo, servir nos nossos momentos, né, com Deus, para servir para a gente conectar ao Senhor. E elas são maiores do que a gente. Quando a gente ouve hoje, a gente fala, não, com certeza não tem nenhuma chance de que eu participei desse negócio. Não é sobre nós. Né? Não é sobre nós mesmo. Ele é maravilhoso, É. gracioso e nos presenteou com um projeto muito lindo. A gente... igual que a gente falou, a vontade que dá é já colocar as 14 músicas logo para todo mundo ouvir, porque a gente cada nota, cada frase é tanto sacrifício para gerar aquilo, que a gente quer dar a luz logo, mas o pessoal da gravadora tem aqueles negócios de técnica, aí tem o dia tal, não sei o que, e o pitch sobe, tem um monte de protocolo. Aí não entende nada de protocolo, mas a gente obedece porque a gente sabe que eles têm autoridade para falar. Mas a gente está muito feliz. A gente espera muito que o pessoal que assiste podcast possa dar um Google e ouvir essas canções com muito carinho. E a gente espera poder voltar um dia com a banda toda aqui, para a gente adorar muito, para a gente celebrar o Senhor com vocês. Muito bom. E obrigado por nos receber com tanto amor. Eu que agradeço, cara. Obrigado e parabéns pelo projeto aqui do podcast, muito legal. Pela igreja, pelos trabalhos sociais que o senhor nos apresentou ali, no trabalho de missões no sertão. Parabéns, legal. A gente fica muito feliz de conhecer gente como o senhor, sério, que leva o evangelho de forma tão poderosa. Verdade. Assim, parabéns. Verdade. E a gente contem sempre com a gente. A gente tem que fazer um som no sertão ainda, né? A gente não foi no sertão aqui, profundo ainda. Olha aí. Tem um cenário lá tem vários cenários maravilhosos, né? As casas que você entra, o café que você toma, Jesus. A receptividade lá das pessoas dos povoados. É uma coisa impressionante, que isso é uma coisa maravilhosa. A gente, quando vai, a gente aprende muito mais do que a gente mais do que entrega. Ensina, recebe muito mais. Cara, mas tem lá um povoado chamado Saco do Caldeirão. É onde a gente tem um dos poços artesianos lá. Sim. Ele é tipo uma arena, cara, esse povoado. Sim. Ele é rodeado de pedras, de uma rocha. Uau! Se você quiser fazer um... Nossa, olha aí. Saco no Caldeirão. Ó Deus agindo aí, olha Deus agindo aí, ó. Eu penso já um drone ali, cara, é uma coisa extraordinária, cara. Então, quem sabe se Deus não está ligando algo aí, ó. Amém, recebemos. Estabelecendo novas conexões aí, novos projetos. Estamos aí à disposição, viu? Obrigado, amém. Cara, mais uma vez, Cláudio, muito obrigado. Cleiton, muito obrigado também por aquilo que vocês compartilharam aqui conosco. Meu querido Paulo Ivo, obrigado pela sua generosidade também, uma pessoa sempre atenciosa, sempre solista, né, conosco também. Muito obrigado. E você que nos ouviu até agora, com certeza, não é? A Descompraise te abençoou muito com tudo que foi compartilhado aqui. E lembrando a você, se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram também, tempo de mesa. Tempo de mesa. .podcast, tá bom? Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Tchau. Obrigado.